O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto do Evangelho que escreve Lucas, capítulo de número 4, quando nós vamos ler o contexto, nós vamos entender que Jesus ele está ali na cidade de Nazaré, onde ele fora criado, onde ele passou parte da sua infância, adolescência, juventude, quem sabe. Ele começa o seu ministério e ele volta para aquela cidade, já tendo uma certa fama, já tendo o seu nome conhecido, e muitos já esperavam que o Senhor Jesus fosse realizar ali os milagres que eles ouviram dizer que ele havia realizado na cidade de Cafarnaum. Telefone em modo avião e se trancar no quarto por pelo menos 2-3 horas. Já experimentou tirar um dia inteiro sem redes sociais, sem celular, sem ninguém, só você e Deus? Se você nunca fez isso, eu te aconselho, faça. E depois testemunhe o milagre de Deus na sua vida. E depois testemunhe a mudança espiritual que você vai passar. Porque você pode dizer para mim, Denilson, eu não sou prisioneiro de pecado, eu não sou prisioneiro de vício, eu não sou prisioneiro de nada. Então por que você está dizendo que nessa noite o Senhor veio trazer liberdade? Por que nessa noite você está dizendo que o Senhor veio me libertar de algum cativeiro? Eu quero te dizer, há prisões que são silenciosas, há grades que são invisíveis e nos afastam verdadeiramente do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que sair do seu emprego e viver somente da obra. Eu estou dizendo que acima do seu trabalho priorize a palavra do Senhor. Eu estou dizendo que você, acima das suas redes sociais, priorize o seu tempo de intimidade com o Senhor. Eu estou dizendo que quando acordar pela manhã, antes de se preocupar com o seu café da manhã, considere um jejum ao nome do Senhor. Eu estou dizendo que antes de você se preocupar em atender todas as pessoas, experimente tirar 5 minutos de oração para o Senhor. Priorize o Senhor na sua vida e você vai ver a diferença de intimidade entre você e Deus. E você vai ver como as coisas do mundo vão parecer simples e banais. Você vai ver como o ouro vai perder o seu brilho. Você vai ver como o dinheiro vai perder o seu esplendor. E você vai ver que existem pessoas que vivem do melhor dessa terra sem ter um real no bolso. E você vai ver que importa mais a presença de Deus do que qualquer coisa nessa terra. Nos importa viver para o Senhor como se não houvesse amanhã, irmãos. O Senhor, Ele está voltando e eu quero dizer para você nessa noite, priorize o Senhor. Quem sabe Ele volta antes do final desse culto e quantas coisas deixaríamos de ter vivido, porque não priorizamos a presença do Senhor como deveria ser. Irmãos, o tempo está indo. Eu quero falar agora sobre a apregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor fala que Ele vai dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Para ganhar tempo, irmão, quero falar de tudo. Nós entendemos que havia naquele tempo pessoas oprimidas, pessoas cegas, às vezes não fisicamente, mas não enxergavam o reino de Deus. Aqueles que esperaram o Messias por tanto tempo, que quando ele veio não conseguiam ver que era Jesus, não aceitaram o Senhor. Há pessoas que estavam tão aprisionadas em seus cativeiros, tão oprimidas por Satanás. Nós podemos pegar como exemplo aquele endemoniado gadareno. Aquele homem passou a sua vida inteira oprimido, possuído por Satanás, até que Jesus se propôs a cruzar aquele mar e ir se encontrar com ele. E nós conhecemos a história, eu não quero falar toda ela aqui por causa do tempo, mas Jesus chega naquele lugar e encontra aquele homem vivendo de uma forma desumana, aprisionado, morando em sepulcros. Jesus o liberta. Há um reboliço naquela cidade, porque aqueles porcos se lançam no precipício e morrem. Aqueles homens vão até a cidade para poder contar o que estava acontecendo, e o texto bíblico vai dizer que quando eles chegam,
Eles encontram aquele homem que um dia vivia acorrentado, quebrando correntes. Aquele homem que morava em sepulcros, que agredia, que machucava as pessoas, que não podia viver em sociedade. Agora a Bíblia vai dizer que ele está vestido, assentado em perfeito juízo, ouvindo o Senhor falar com ele. Hoje está se abrindo a porta da graça. Hoje eu não preciso sacrificar touro, bodes, ovelhas, carneiros, não. Hoje o que eu faço é dobrar os meus joelhos e eu tenho acesso ao trono do Pai. Hoje eu preciso simplesmente fechar os meus olhos e dizer: Senhor meu Deus e meu Pai. E Ele vai dizer: eu estou te ouvindo, meu filho. Porque nos foi aberta a porta da graça pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele estava morrendo naquela cruz dizendo que está consumado, e o véu que nos separava de Deus no templo estava se rasgando de alto a baixo.